A Igreja Presbiteriana do Brasil completou em 2015 156 anos de existência. Mas você sabe quem somos? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, teologia, um padrão de culto e de vida comunitária. O presbiterianismo ele surge com a Reforma Protestante do século XVI. Na verdade, na Reforma Protestante nós temos os reformadores, como Martim Lutero, que é o reformador na Alemanha, nas línguas germânicas, que tem origem aí a Igreja Luterana, e nós temos também na Suíça os reformadores daquilo que nós chamamos de linha reformada, que inicia com o próprio Zwinglio e depois, posteriormente, com os escritos de João Calvino, né? Então a nossa herança presbiteriana ela vem das origens da reforma no século XVI, ali mais diretamente por João Calvino. O nome se deve à forma de governo da Igreja, que foi escolhido pelos reformados das Ilhas Britânicas. Assim como na Igreja primitiva, na época dos discípulos, a Igreja é governada por presbíteros eleitos pela comunidade. O surgimento do presbiterianismo no Brasil se deu através do americano Ashbel Green Simonton. Após sua conversão aos 22 anos, no mesmo ano ele ingressou no seminário de Princeton. 2 meses após sua ordenação, Simonton escolhe o Brasil como campo missionário, sendo então enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Após 40 dias de navegação, Simonton chega ao Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Seu grande desejo era pregar o evangelho em português, já que até então só se pregava em inglês ou latim. Devido ao seu esforço e contando com o auxílio de famílias brasileiras, o missionário aprende nossa língua em apenas 8 meses. Em 22 de abril de 1860, surgem os primeiros frutos do trabalho. Neste dia, foi fundada a primeira IPB no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sendo recebidos seus 2 primeiros membros, Henry Milford e Camilo Cardoso de Jesus, por batismo e profissão de fé. Em 1865, surge o primeiro presbitério, que é a reunião de algumas igrejas presbiterianas. Neste mesmo ano, o ex-padre José Manuel da Conceição é ordenado pastor e se torna o primeiro pastor evangélico brasileiro. Ele realizou grande trabalho de evangelização itinerante nos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Simonton, que já havia perdido a esposa Ellen Murdoch 1 ano e meio após seu casamento por complicações no parto, veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, de febre amarela, aos 34 anos, apenas 8 anos após sua chegada ao Brasil. Mesmo num curto período, seu ministério foi extremamente abençoado. Seu cunhado, o pastor Alexander Blackford, continuou com o trabalho evangelístico, principalmente no estado de São Paulo. Em 1869, chegam os primeiros missionários da Igreja do Sul dos Estados Unidos, George Morton e Edward Lane, que se estabelecem em Campinas. Neste período, houve a consolidação do presbiterianismo na região. Em setembro de 1888, é fundado o primeiro sínodo da IPB, que é a reunião de alguns presbitérios. Neste mesmo ano, o Seminário Presbiteriano, que já havia sido criado no Rio de Janeiro e depois transferido para São Paulo, é novamente transferido, desta vez para Campinas, onde permanece até hoje. Em 1911, a Igreja Presbiteriana envia seu primeiro missionário ao exterior, o reverendo João da Mota, a Portugal.
Hoje a igreja conta com mais de 5.000 igrejas espalhadas pelo Brasil, mais de 5.000 congregações, mais de 3.000 pontos de pregação, mais de 8.000 pastores, mais de 25.000 presbíteros, mais de 33.000 diáconos e mais de 1 milhão de membros. Nestes 156 anos da IPB, foram muitas as pessoas que contribuíram para a história da nossa igreja e para a expansão do Evangelho no Brasil. Mas ainda existe muito trabalho a ser feito. E hoje, você é chamado para ser instrumento de Deus, para abençoar e levar as boas novas de Jesus Cristo para a transformação de vidas. Igreja Presbiteriana do Brasil, 156 anos evangelizando o Brasil.